Peço para que você abra a sua Bíblia ou acesse aí o seu dispositivo, lá em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos usar Filipenses, capítulo 2. Eu tenho pregado Filipenses Tem uma primeira mensagem que eu preguei sobre o capítulo 1, no dia 15/2, quando Deus faz mais do que nós vemos. Se você não viu, entre depois no YouTube lá para você acessar. E hoje nós vamos olhar um pouquinho para o capítulo 2 de Filipenses e eu queria que você acompanhasse aí. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo escreveu ali para a igreja de Filipe, no capítulo 1, nós vamos ver que a nossa alegria, às vezes, se torna uma alegria incompleta, quando alguns obstáculos que vêm da circunstância ao nosso redor, ele ameaçam os nossos relacionamentos, e isso faz com que a alegria seja roubada do nosso coração. Nós aprendemos também que as circunstâncias que estão ao nosso redor, aquilo que acontece na nossa vida, ela pode trazer algumas ilusões distorcidas e fazer com que a gente interprete aquilo que está acontecendo de uma maneira errada, até mesmo duvidando se Deus está presente. Só que quando nós chegamos no capítulo 2 aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo vai começar a ensinar aquela igreja, ela vai começar a mostrar que nem sempre a alegria é roubada do nosso coração por causa de coisas externas, por causa de acontecimentos que acontecem na nossa vida. Mas ele vai começar a mostrar que às vezes a alegria é roubada por causa de coisas que estão dentro do nosso coração, algo que é interno. Ainda que as circunstâncias estejam boas, mas às vezes existem algumas coisas dentro do nosso coração que precisam ser tratadas. São dificuldades que às vezes nós enfrentamos, são aquelas coisas que às vezes estão no mais profundo da nossa alma, dentro do nosso coração. E eu chamo isso de, às vezes, lutas interiores. E elas são perigosas. Elas são quase tão perigosas quanto as circunstâncias. Porque às vezes nós achamos que a vida ela é vivida desse jeito. Ela tem até uma aparência religiosa. Existe até algo de uma aparente ação cristã, mas que às vezes vai influenciar no nosso jeito de viver a vida e nós acabamos por não viver do jeito que Deus deseja. Quando Paulo escreve essa carta de Filipenses, ele está escrevendo para uma igreja que era fiel, era uma igreja que participava das ações missionárias que ele fazia, era uma igreja que cooperava. Ela não era uma igreja que estava vivendo uma crise doutrinária, era uma igreja composta por pessoas saudáveis, mas mesmo assim ele sabia que certas lutas dentro do coração de cada uma daquelas pessoas poderiam interferir no jeito de viver a vida, roubando a alegria. E por isso que ele escreve, porque ele sabia que isso era capaz de afetar a comunhão com Deus, com os irmãos e até mesmo o testemunho daquela igreja naquela época. Então Paulo ele decide no capítulo 2 falar de coisas mais pontuais, específicas do que grandes obras, porque ele falava de coisas que estavam dentro do coração daquelas pessoas, daquilo que acontecia no mais íntimo, no interior de cada pessoa. E ele começa a mostrar que quando Cristo é o centro das nossas vidas, nós vamos começar a viver do jeito que Deus deseja. Porque quando Cristo é o centro, nós somos capazes de identificarmos aquilo que atrapalha, aquilo que rouba a alegria do nosso coração, para que a gente seja capaz de viver plenamente aquilo que Deus, o Senhor, Ele deseja que a gente viva. Por isso que a primeira lição que eu quero olhar e tirar aqui de Filipenses, está no capítulo 2, ali dos versos de 5 a 11, que vai dizer assim: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e com toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, quando Cristo ele é o centro da nossa vida, a nossa mente é moldada por Cristo. Quando Cristo está no centro do nosso coração, a nossa mente ela é moldada por Cristo. A nossa forma de pensar irá influenciar as nossas atitudes e as nossas decisões. A nossa mentalidade influencia a maneira de como nós enxergamos a vida. Ou seja, se o nosso modo de pensar ele for moldado por valores deste mundo e não pelo caminho da cruz, a alegria de Cristo, a alegria nunca será completa. Porque os valores que existem neste mundo são diferentes dos valores que existem no reino de Deus. São diferentes. No mundo existe uma lógica muito clara. Por exemplo, grandeza é você subir, é você ter status. O importante é você aparecer e ser visto. O valor real é quando você é reconhecido. É quando eu tenho poder, é quando eu consigo controlar pessoas e circunstâncias. E às vezes eu tenho a falsa sensação de que isso é ser bem-sucedido. Isso tem a ver com valores deste mundo. No reino de Deus, as coisas não são assim. E por isso que Paulo escreve ali, ele diz assim, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, a nossa forma de perceber aquilo que está acontecendo precisa ser através do exemplo, daquilo que Cristo tem nos ensinado. Porque se não pensarmos como Cristo, naturalmente nós passamos a pensar como o mundo nos ensinou a pensar. E de repente o nosso modelo está nas pessoas que estão ao nosso redor e não naquilo que precisa ser o nosso exemplo de viver a vida. A mente moldada pelo mundo, ela tem a falsa sensação de ser bem-sucedida. O serviço, às vezes, aquilo que nós fazemos, acaba tendo um valor muito grande, mas às vezes por causa de egoísmo dentro do nosso coração e pelo desejo de reconhecimento. A liderança, ela vai trazer uma posição de poder, que vai fazer com que a gente se sinta superiores àqueles que estão ao nosso redor. Dentro do ministério, no reino de Deus, ele vai ser uma plataforma para você ser bem reconhecido. Para você ser reconhecido. E para você ser visto, ou seja, a glória não será dada ao Senhor. Queridos, quando essa lógica acaba por governar os nossos corações, a alegria se torna algo frágil. Não somente frágil, mas ela vai se tornar às vezes uma alegria competitiva. Uma alegria instável dentro do nosso coração. Algo que faz com que a gente necessite da aprovação dos outros. E não simplesmente daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. É uma lógica que não faz parte do reino de Deus, mas faz parte deste mundo. Porque o foco está em mim. O foco está na pessoa. Mas Paulo começa a mostrar para aquela igreja que existia um outro caminho. E ele começa a direcionar, a apontar para a mente de Cristo. Ele começa a mostrar para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, que o exemplo a ser seguido era o exemplo de Jesus. Cristo, mesmo sendo Deus, não se agarrou aos seus direitos de Deus enquanto ele esteve conosco. Ele não precisou proteger a sua posição de divindade.
Ele não fez da sua glória um escudo, do poder que ele tinha algo para se aproveitar diante das dificuldades, das circunstâncias, muito pelo contrário. A palavra de Deus vai dizer que ele se esvaziou e assumiu forma de servo, que ele humilhou-se e ele tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Valores do reino e valores deste mundo. O tempo todo nós vivemos situações como essa. Exemplo, o mundo diz, você precisa ser grande, subir para que você seja alguém. Cristo mostra, desça por amor. Faça como Cristo fez. O mundo diz, você precisa se proteger, cuidado, não fale tudo para ninguém, você precisa guardar aquilo que é de bom para você, afinal de contas é você que tem aí a detenção daquilo que é bom. Cristo diz, entregue-se completamente e confie no Senhor. Dependa do Senhor. O mundo diz, afirme-se, proteja a sua posição. Lá na empresa você está com medo de alguém que está puxando o teu tapete e você vai começar a querer trazer estratégias humanas. Confie no Pai, diz Cristo Jesus. Queridos, eu me lembro que enquanto eu estava no mercado de trabalho, eu brincava que nós estávamos numa selva, onde existia ali um querendo derrubar o outro. Mas todos os dias em que eu estive ali, mais de 20 anos na minha área profissional, o tempo todo eu pude perceber Deus guardando e protegendo o tempo, mesmo nos momentos difíceis. Nas nossas vidas nós enfrentaremos momentos de dificuldades em que aquilo que precisa alimentar o nosso coração e nos fortalecer precisam ser valores do reino de Deus. Queridos, a mente de Cristo não busca atalhos, ela aceita o caminho da obediência. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos saber que aquilo que Cristo fez foi para que uma obra pudesse acontecer em nós e essa obra pudesse se multiplicar através de nós. Deus, ele sempre é o Deus, o Senhor, que detém o controle de todas as coisas. A cruz não foi um acidente no caminho de Jesus. A cruz não foi um momento em que Deus perdeu o controle, muito pelo contrário. A cruz ela foi o caminho preparado por Deus, para que o plano do Senhor se estabelecesse na nossa vida. O Senhor deseja também estabelecer o seu plano na nossa vida. Queridos, a alegria se afasta do nosso coração quando nós vivemos a vida com a lógica deste mundo. Pessoas buscando se realizar através de coisas que somente este mundo oferece. Nós vivemos diante de uma geração que é uma geração insatisfeita. Uma geração que parece que precisa o tempo todo buscar algo para preencher algo que existe dentro do coração. E às vezes nós nos esquecemos de que esses valores do reino é que precisam nortear as nossas vidas e influenciar o nosso jeito de viver para que as decisões sejam tomadas do jeito do Senhor. Quando nós somos dominados pela lógica deste mundo, o nosso coração ele vai desejar sempre reconhecimento imediato. Você precisa ser reconhecido. Nós desejamos ser honrados por aquilo que fazemos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E sabe o que acontece quando esse tipo de sentimento envolve o nosso coração? Nós começamos a resistir à ideia de nós termos, de nos esvaziarmos como Cristo Jesus ele fez. Porque o mundo está dizendo, olha, você precisa fazer isso, aquilo, e Jesus está dizendo, não, calma, não é por aí. O esvaziar de nós mesmos abre lugar no nosso coração para que valores do reino de Deus sejam plantados em nós e Cristo se torne o centro das nossas vidas. Quando Cristo é o centro das nossas vidas, nós vamos viver com a certeza de que Deus está no controle de tudo. Nós vamos aprender a confiar que o Pai, Ele é aquele que detém todas as coisas e que nos honrará no momento que for necessário.
Porque Deus é Deus presente, Deus é Deus presente em todo o tempo. Por isso que Paulo ele vai dizer, olha, por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vocês já pararam para pensar nesse texto? A exaltação não foi conquistada por Jesus. A exaltação foi concedida pelo Pai. Cristo foi exaltado pela vontade de Deus. Queridos, na nossa vida isso também acontece. As coisas não irão acontecer na nossa vida simplesmente por aquilo que nós fazemos, mas mediante a obediência do nosso coração. E essa obediência faz com que o Senhor nos honre e a vontade do Senhor se manifeste de atitudes práticas. É Deus quem concede honra. Essa é a grande diferença entre a mente do mundo, a mente mundana e a mente de Cristo. A mente deste mundo vai correr atrás de exaltação, de reconhecimento e de posição. A mente de Cristo descansa na fidelidade do Pai, na fidelidade do Senhor em todas as áreas da vida. A mente deste mundo produz ansiedade, comparação, frustração, inveja, desejo de ser parecido com aquilo que está ao nosso redor. A mente de Cristo produz alegria, liberdade, descanso e segurança. E isso não depende das circunstâncias ao nosso redor. Queridos, quem está moldando a sua forma de pensar? Será que o seu jeito de viver a vida está tão contaminado por essa geração que nós vivemos, que nós só conseguimos enxergar as coisas e as circunstâncias do jeito deste mundo? Ou será que aquilo que nos envolve tem feito com que a gente pense a respeito dos valores do reino de Deus dentro do nosso coração? Será que quando eu estou servindo, será que quando eu estou obedecendo, eu estou fazendo por convicção ou porque eu quero mostrar para as pessoas aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu sou capaz? Será que quando eu espero com a convicção de que Deus dará uma resposta? Ou será que eu estou simplesmente esperando por medo? Por consequência daquilo que irá acontecer? Queridos, quando Paulo escreve para aquela igreja e que é aplicada aos nossos dias, Paulo ele não está chamando aquelas pessoas e não está nos chamando apenas para que sejamos admiradores de Cristo. Nós não podemos ser simplesmente admiradores. Ele está nos chamando para assumirmos um papel em que a mente de Cristo governe o nosso jeito de viver. E quando a mente de Cristo governa o nosso jeito de viver, isso vai implicar em decisões diárias da nossa parte para que a vontade de Deus seja realizada. Você já parou para pensar que aquilo que você tem desejado é plano de Deus para a sua vida, ou você está obstinado simplesmente, focado na ideia que está no teu coração, fazendo apenas aquilo que lhe cabe? Queridos, quando Cristo governa o nosso coração, as decisões pequeninas e grandes precisam passar pelo trono da oração. Porque quando nós chegamos diante da sala do trono, Deus ele vai se revelar a nós para que a convicção da sua vontade seja manifesta de forma prática no nosso jeito de viver a vida. Existem muitos homens e mulheres de Deus na nossa geração, em que as decisões são baseadas simplesmente naquilo que lhe cabe, naquilo que o coração deseja, naquilo que existe uma obstinação dentro do coração e não uma busca intencional dos valores do reino de Deus para que sejam cumpridos na minha vida. Em outras palavras, aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho desejado é bênção de Deus para a minha vida, é propósito de Deus para aquilo que eu estou vivendo. Quando nós temos Cristo como centro das nossas vidas, nós aprendemos a renunciar à lógica do mundo. E quando isso acontece, o caminho da cruz, aquilo que Cristo nos ensina,
ele começa a reinar dentro do nosso coração. E aí eu começo a crer, a confiar que Deus está vendo aquilo que está acontecendo, de que Deus vai me conduzir para a vontade dEle. E Ele é aquele que nos honra quando a obediência é colocada em prática na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, o mais profundo do nosso ser. Quando a mente de Cristo começa a moldar o nosso coração, a forma como nós olhamos a vida, a forma como nós olhamos as circunstâncias, ela muda. Nós deixamos de medir aquilo que está acontecendo pelo reconhecimento das pessoas e passamos a buscar a fidelidade como algo principal no nosso jeito de viver a vida. Porque nós estamos diante de um Deus que é fiel, mas que exige fidelidade da nossa parte. E quando isso acontece, nós já não estamos mais servindo para aparecer ou para mostrar para os outros, mas nós estamos fazendo e servindo para dar glórias ao nome de Deus. Alguém pode pegar uma aguinha para mim, por gentileza? Queridos, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos aprender que a grandeza no reino de Deus não está em posição hierárquica, mas em caminhar no mesmo espírito, direcionado por Cristo, com uma vida de humildade, serviço e de confiança plena de que Deus, o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. A alegria reina quando Cristo ocupa o centro da nossa maneira de viver, de pensar. E quando a nossa vida deixa de seguir a lógica do mundo, nós vamos seguir a lógica do reino de Deus e nós seremos abençoados, porque nós estaremos vivendo de acordo com a vontade do Pai. O que tem moldado a sua forma de viver a vida? Será que aquilo que você faz, aquilo que você pensa, a forma como você age no dia a dia, tem sido moldados pelos valores do reino de Deus? Obrigado, Timóteo. Tem sido moldado pelos valores do reino de Deus ou simplesmente está sendo moldado pelos valores deste mundo? A mente de Cristo nos chama a trocar a lógica da comparação pela lógica da humildade, onde o nosso jeito de viver vai refletir e exalar Jesus. Sabe o que isso acontece? Que ao invés de competir, nós vamos aprender a nos humilhar e servir. Ao invés de nós exigirmos reconhecimento, nós em humildade e submissão permaneceremos fiéis diante de Deus. Ao invés de tentar proteger o orgulho que eu tenho cultivado dentro de mim, eu escolho o caminho da humildade para olhar para os outros do jeito que Deus quer que eu olhe. Talvez hoje o maior desafio nosso é que nós precisamos pedir ao Senhor que os nossos pensamentos estejam alinhados com os pensamentos de Cristo. Para que o Senhor, Ele permita que as nossas atitudes possam revelar uma vida verdadeiramente ao qual Cristo é o centro do nosso jeito de viver a vida. E aí as coisas começam a acontecer de um jeito diferente. Queridos, quando nós temos Cristo como centro das nossas vidas, a nossa mente é moldada por Jesus, por Cristo. Agora, quando Cristo ocupa o centro do nosso coração, o ego perde espaço. Filipenses 2:3 vai dizer, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Opa, aqui começa a ficar difícil, hein? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Depois de falar da mente de Cristo, Paulo ele nos conduz a uma realidade prática da vida cristã, que isso tem a ver com os relacionamentos. E é justamente nesse ambiente que um dos maiores inimigos da nossa alma costuma aparecer e aparecer forte, que é o ego.
Você já conheceu alguém com o ego ferido? O que eu estou tentando dizer com o ego ferido? Ou talvez você já se sentiu com o ego ferido? Ah, mas aquele fulano passou por cima de mim. Ah, ele deveria ter falado comigo. Como que ele foi capaz de agir desse jeito nas minhas costas? Agora ele vai ver. Agora eu vou trabalhar contra. Às vezes nem verbaliza, mas lá no fundo está torcendo para que tudo dê errado. Queridos, essas são atitudes de um coração que não entendeu que viver a vida precisa ser com os valores do reino do Senhor. E Paulo ele dá uma recomendação muito direta. Ele diz, olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ambição egoísta acontece quando alguém até faz coisas boas, mas no fundo ela está buscando um espaço de reconhecimento, de destaque para ser visto. Isso é ambição egoísta. É quando o que eu faço não é a razão pela qual eu desejo adorar ao meu Senhor, mas eu faço porque eu desejo ser reconhecido por outros. E vaidade é o desejo de ser visto e valorizado, de ser afirmado, reconhecido. Essas atitudes, elas não surgem apenas em ambientes de disputa aberta, queridos. Muitas vezes elas aparecem em situações, em detalhes comuns do nosso dia a dia. Você conhece pessoas que sempre precisam ter razão? E a palavra final sempre precisa ser dela? Você conhece pessoas que se incomodam quando não é reconhecido? E de alguma forma precisa se apresentar para que a atenção esteja sobre ela? Você conhece pessoas, agora de uma forma mais simples, talvez você não seja nada disso, mas você conhece pessoas que medem o seu valor por aquilo que ela faz e pelo reconhecimento dos outros? Queridos, quando nós entendemos que Jesus Cristo fez, a nossa vida e todas as nossas atitudes e escolhas precisam permitir que Ele se torne o centro da nossa vida e que através disso as nossas atitudes sejam moldadas pelo Senhor. Afinal de contas, quando o ego ocupa o centro da nossa vida, tudo passa a girar em redor de si mesmo. Ou seja, o meu trabalho precisa contribuir somente para aquilo que eu quero, desejo ou penso. A minha igreja precisa simplesmente contribuir e agir do jeito ao que eu penso ou àquela necessidade que eu tenho. A minha família, os meus relacionamentos precisam ser baseados somente naquilo que eu desejo, daquilo que eu penso. E não existe lugar para que a vontade do Senhor seja estabelecida na nossa vida. As conversas, as decisões e até os relacionamentos passam a ser avaliados a partir de uma pergunta silenciosa. E eu, nisso tudo que está acontecendo aí? O que eu vou levar nessa? Ah, mas vamos fazer isso, tá? E lá no fundo fala, tá, e eu? Como é que eu vou me despontar nisso daí? Queridos, quando o ego ocupa o centro da nossa vida, o ego, a alegria, ela se torna muito frágil, porque vai depender do reconhecimento dos outros. Porque ela passa a depender da aprovação das pessoas. E ali traz um carinho superficial que não tem nada a ver com o reino de Deus. Por isso que Paulo, ele vai direcionar para um caminho diferente. Ele vai dizer, olha, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olhe para quem está do teu lado, para quem está vivendo, e não só daqueles que você gosta. Mas considerem os superiores a si mesmo. Isso não significa diminuir o próprio valor, mas escolher olhar para o outro com consideração, do jeito que Deus deseja que eu olhe. Pastor Érico, só até para os corintianos. Queridos, parece um detalhe tão simples, mas às vezes o nosso coração ele é movido a olhar com o filtro dos nossos desejos, daquilo que o mundo está nos ensinando.
E isso são escolhas do coração. A humildade bíblica não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Às vezes os nossos valores estão baseados somente em nós. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não vou me envolver nisso por minha causa, por causa das minhas necessidades, por causa daquilo que eu desejo. Nós precisamos aprender e a reconhecer de que a vida não gira ao redor de nós, mas ela precisa girar de acordo com aquilo que Cristo fez. Quando nós pensamos demais em nós mesmos, nós estamos esquecendo daquilo que Cristo deseja que nós vivamos. E Paulo vai aprofundar ainda mais um pouco disso, gente. Ele vai dizer, olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Aí ficou difícil. Mas eu não concordo com aquilo que está acontecendo, como é que eu vou? Como é que eu vou cuidar desses interesses? A vida cristã, ela não é vivida apenas olhando para dentro de nós mesmos. Ela é vivida olhando para Deus e também para as pessoas que caminham ao nosso lado. Isso tem a ver com o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, o ego vai perdendo espaço. Eu não preciso ter razão em todas as circunstâncias. Eu não preciso viver todas as coisas do meu jeito. E quando o ego ele perde espaço, os relacionamentos deixam de ser competição e passam a ser uma demonstração prática de cuidado, serviço, unidade e comunhão. Isso quer dizer que quando Cristo governa o nosso coração, Ele é capaz de mover as circunstâncias que estão ao nosso redor. E são nesse tipo de ambiente, são nessas circunstâncias que nós começamos a enxergar Deus nos dando a oportunidade de crescermos. Queridos, as circunstâncias em que Paulo escreve para essa igreja, essa foi uma das primeiras igrejas que ele fundou. Lá no capítulo 16 de Atos vai contar. Ele conhecia as dificuldades daquelas pessoas, da mesma forma como Deus conhece as nossas dificuldades. Ontem a Alexandra, que aqui estava, da Junta de Missões Mundiais, ela falou uma coisa que me fez chamar a atenção. Ela falou assim, qual é o assunto do Brasil hoje? Vocês já pararam para refletir? O que se fala no Brasil hoje? Política. Correto? E ela falou assim, a gente está se esquecendo de que existem valores do reino que precisam ser estabelecidos. Quando Pierre, um missionário ali em Senegal, ele fala, olha, 95% das pessoas que vivem no Senegal, eles são islâmicos. 4% são católicos. E 1% é o resto de tudo. Evangélicos é 0,2%. E ele fala assim, se Jesus voltar hoje, uma nação quase que total está perdida. E quando ele falou isso, o meu coração ficou pensando, meu Deus, o que tem dominado o centro da minha existência? E isso faz com que a gente reflita o que tem dominado o nosso coração. Em nossos relacionamentos em casa, no trabalho, na igreja, na nossa vizinhança, nós temos buscado servirmos como discípulos de Jesus ou nós queremos simplesmente nos aparentarmos como vizinhos bem-sucedidos? Muitas tensões surgem quando o ego ocupa o centro da nossa vida e nós passamos a defender sempre a nossa posição, a nossa vontade, a nossa opinião, para que a vida seja vivida do meu jeito.
O caminho que Paulo apresenta ao escrever a carta de Filipenses é diferente. É que eu e você, nós aprendamos a escolher a humildade, considerar o outro superior a nós mesmos e cultivar no nosso coração o desejo de servir da mesma forma como Cristo Jesus, ele serviu. Afinal de contas, quando ele, Jesus, quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, o ego vai embora, não existe espaço para isso. E a alegria começa a florescer, e a alegria é o tema dessa carta. A alegria começa a envolver os relacionamentos, as escolhas, o jeito de viver a vida. E nós temos a oportunidade de permitir que Cristo se torne o centro do nosso coração e que tudo o que fazemos, a forma como olhamos as circunstâncias de um mundo, sejam moldadas pela presença de Deus. Queridos, nesses 2 pontos, nós precisamos permitir que a nossa mente, ela seja governada pelo Senhor. A lógica que precisa ser vivida é a de Cristo e não a deste mundo. E também, ele nos ensina a respeito dos relacionamentos. Que quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, o ego vai embora, não existe lugar simplesmente para vivermos do nosso jeito. Mas ele sabia o quanto isso era nocivo no seio de uma igreja, no núcleo de uma igreja. E por isso Paulo escreve isso para aquelas pessoas. Como você tem vivido a sua vida? O que tem moldado os desejos do teu coração? Aquilo que você tem feito, tem servido como o propósito de Deus para a sua vida? Ou será que você está tão obstinado naquilo que você quer, que você tem atropelado tudo e todos? Machucado pessoas que estão ao seu redor simplesmente por causa da sua obstinação em fazer o que você deseja e não aquilo que Cristo quer. Queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, que você fechasse os teus olhos nesse momento. E eu queria que você pudesse refletir um pouquinho naquilo que foi dito, naquilo que nós lemos. Queridos, Paulo, ele sabia que a vida cristã, ela não acontecia simplesmente no mundo das ideias, mas que existia um jeito prático de viver a vida, que tem a ver com relacionamentos, relacionamento seu com Deus, mas relacionamento seu com as pessoas também. E é aqui que às vezes acontece a verdadeira luta na alma. Porque às vezes nós até compreendemos o que Deus deseja. Nós até reconhecemos a verdade de Deus. Mas as nossas escolhas são obstinadas para fazer somente o que queremos. Nós não conseguimos enxergar o valor da humildade. E isso mexe até com a nossa obediência. Porque nós começamos a resistir à obediência. Aí nós queremos viver a vida do nosso jeito. Paulo, ele nos faz pensar quem tem governado o nosso coração. Quem tem governado a sua forma de enxergar a vida, de enxergar as circunstâncias. Cristo tem sido a motivação da sua maneira de viver a vida, a forma como você tem se relacionado com as pessoas. Talvez o que o Espírito Santo deseja ensinar a você é que você possa reconhecer que a sua mente talvez esteja pressionada pelos valores deste mundo. Você deseja reconhecimento, comparação, necessidade de aprovação. E hoje o que o Senhor está dizendo no teu coração é, deixa Jesus moldar a sua mente. Deixa Jesus ser o centro da sua existência. Agora talvez você está aqui hoje e você está começando a perceber que o seu ego está grande demais, está ocupando espaço que tem tomado a vontade de Deus.
Talvez lá na tua casa o teu ego é grande, só tem que ser do teu jeito. Talvez no teu trabalho você esteja infeliz porque você quer do teu jeito. Talvez nas suas decisões dentro da sua casa você esteja infeliz porque não está acontecendo do teu jeito. Talvez na igreja, você está pulando de igreja em igreja porque não está acontecendo do teu jeito. Agora, quando o ego está grande demais, ferido, talvez você esteja se sentindo melhor que os outros. Cuidado. Queridos, às vezes nós somos pegos desejando a desgraça dos outros, daqueles que Jesus nos orientou, nos mandou amar. Agora, talvez você seja uma pessoa que gosta de ser reconhecido. E talvez, em busca desse reconhecimento, você perdeu até a sua identidade. Talvez o desafio para o seu coração nessa noite seja uma oração muito simples. Mas se você entende que você precisa fazer, faça com sinceridade diante do Senhor. Você vai dizer assim, ó, Senhor, tira o meu ego do centro da minha vida e ensina-me a viver com a humildade de Cristo. Se isso acontecer na sua vida, você vai ter sua história transformada. Diga, Senhor, tira o meu ego do centro da minha vida. Tira os valores deste mundo do centro da minha vida e ensina-me a viver com a humildade de Cristo. Você entende que precisa fazer essa oração? Faça nesse momento, nesse seu tempo com Deus. Examine o seu coração. Pense nas suas atitudes. O que você está fazendo tem a ver com o que Deus deseja para você. Peça ao Espírito Santo que revele no teu coração se existem áreas que precisam ser tratadas da sua vida, que você precisa tirar o ego, tirar valores deste mundo do centro para colocar Jesus. Faça aí na sua oração silenciosa, diga, ó, Jesus ocupa novamente o centro da minha vida. Quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé, nós vamos orar. Feche os teus olhos. E eu queria que você refletisse a respeito de quais são os compromissos que você sai deste culto assumindo com o Senhor. Se você sair desse lugar do mesmo jeito que você entrou, talvez você vá perder coisas preciosas do Pai no teu coração. Mas o desafio é faça uma revisão no seu jeito de viver. Faça uma revisão das tuas escolhas. Faça uma revisão da forma como você tem se relacionado com as pessoas e pare de viver a vida do teu jeito, em nome de Jesus. Isso rouba a alegria do nosso coração. Coloque Jesus no centro da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu me uno em oração com os meus irmãos. Às vezes nós lemos a Tua palavra, nós até gostamos da Tua palavra, mas essa palavra precisa se tornar viva no nosso coração, Pai. Não permita, Deus, que nós sejamos apenas conhecedores da Tua palavra, mas que nós sejamos obedientes, servos que desejam obedecer ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo que o Senhor assuma o trono do nosso coração, o centro da nossa vida, Deus. Pai, da mesma forma como Paulo escreveu para aqueles irmãos, e que essa palavra é viva para nós, ensina-nos, Deus, a olhar para a nossa vida do Teu jeito, Deus. Que os outros, ó Deus, sejam amados da mesma forma como o Senhor tem nos amado. Agora, Deus, se nesse lugar, nessa noite,
Se lá na internet, Deus, tem gente que precisa fazer uma revisão de vida por causa das suas decisões, das suas escolhas, pessoas que estão obstinadas, vivendo somente a sua vontade, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos para que isso cesse, para que somente o seu jeito de viver, Deus, seja o nosso jeito de viver. Não permita, Deus, que nós nos percamos em tantas distrações, Pai, mas que nós sejamos capazes de sermos operosos praticantes, aqueles que conhecem a Tua vontade, mas que escolhem viver a Tua vontade, Pai, a começar no meu coração, Deus, e que essa seja uma realidade na nossa vida, Pai. Se revela a nós, Deus, que cada compromisso nessa noite assumido aqui, Deus, glorifique o Teu nome e traga quebrantamento, Deus, para aqueles que carecem, Pai, aqueles que são obstinados, ó Deus, simplesmente com valores deste mundo, em nome de Jesus, traga o entendimento e o quebrantamento para que a Tua vontade se manifeste. Nós oramos, Deus, gratos pela Tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém.